Pessoal, posso gravar? Pode. Maravilha, sejam muito bem-vindos ao Alta Valer Experience de hoje, com o tema Ambiente Legal e Tributação das Vendas de Veículos, com a doutora Mara Denise William, advogada, contadora, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, e ela atua na reestruturação de empresas. Doutora Mara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ali. Fiquei muito grata pelo convite para a gente hoje bater um papo, né? O tema é um tema bastante relevante, um tema que tem bastante nuances, com complexidade, mas a ideia é a gente usar esse tema e trabalhar com um bate-papo realmente para que vocês possam esclarecer as dúvidas, né? E que a gente tenha um alinhamento sobre o que é o melhor para o seu negócio. Então, por isso que nós temos um tema, né? O que é um ambiente legal, a tributação, porque quando a gente fala de contabilidade, de fisco, de tributo, de estruturação, né, não adianta nós termos a melhor tributação ou aplicarmos a alíquota, enfim, a pagarmos o tributo, se nós não trabalhamos para que toda a documentação contábil e fiscal esteja organizada. Então, sempre a gente fala de ambiente legal, a gente trabalha num conjunto, num contexto de organização das empresas. E por que a gente fala nesse contexto? Porque são os documentos, né, que a empresa produz, que a contabilidade produz, são os documentos que são utilizados ou para defesa, ou que o próprio fisco utiliza para notificar vocês. Então, por isso que a gente tem que entender quais são os pontos mais preocupantes, os gargalos que acontecem para que vocês organizem a sua empresa de uma forma profissionalizada e minimizem os riscos de eventual notificação e eventual problema. Então, claro, a gente entende muitas vezes a dificuldade, né, de você manter o negócio, de você adquirir o carro, né, competir com esse mundo virtual, com o posto de atendimento, com o espaço físico, competir com a concorrência, competir, né, com todo esse mercado que, como a gente estava comentando antes, online, ele beneficiou muitas coisas, né? Ele beneficiou a gente estar aqui, podendo conversar, podendo discutir assuntos, né? Se conectar com o Brasil inteiro, e dependendo do que for, exterior também. Mas, ao mesmo tempo, ele também abriu um leque maior de concorrência para as empresas e para os negócios. Então, nós temos que estar preparados, documentados, para que essa informatização também não vire um problema, e sim que ele seja um potencializador dos negócios. Então, por isso que nós vamos ter né, uma palestra um pouco mais ampla e vamos chegar nessa questão da tributação. Então, vocês até vão reparar que eu não tenho muitos slides, porque eu quero que realmente a gente possa interagir e que vocês saiam daqui desse bate-papo, nem vamos chamar de palestra, né? Com uma visão diferente de como se organizar, como se preparar para estar em dia com a sua empresa. Então, esse ambiente legal que eu estou falando é todo esse conjunto que vai desde a compra do carro, desde os cuidados com a compra, a documentação, a venda, o contrato com a venda, a nota fiscal e tudo mais. Então, inicialmente, a gente vai mencionar a questão contratual. Por que a questão contratual, né, está aqui na questão da tributação, na questão do risco? Porque ele faz parte do ambiente legal que a gente está mencionando. Então,
um contrato, ele deixa claro entre as partes o que pode, o que não pode, quais os limites, quais as obrigações. E um contrato, ele sempre faz meio de prova entre as partes. Então, o primeiro ponto é você ter um belo contrato com o seu cliente. Quantos problemas são resolvidos quando o contrato está bem amarrado, né? Olha, eu entreguei o veículo assim, o veículo é nessa condição, você está ciente que tem X e X coberturas, você está ciente do risco tal, você está ciente disso, daquilo, essa é a responsabilidade da loja, essa é a sua responsabilidade. Então, um contrato bem feito e que ampara a operação, ele defende a loja de qualquer um possível problema. E a gente não está só falando de contrato com o cliente. Esse mesmo contrato com o cliente, ele pode, eventualmente, servir até como um meio de prova com o fisco, que existiu aquela operação, que aquele dinheiro veio dessa operação, né? Porque ali entra o veículo, entra a entrada, entra a parte em dinheiro, parte em bens. Então, como essa operação se desenhou, essa operação ela precisa estar representada também na contabilidade da sua empresa. Então, por isso que o contrato que é feito com o cliente, ele protege tanto a loja, quanto o cliente também, e também ele serve como um meio de prova, né? Se há necessidade, se um dia for fiscalizado, de como aconteceu aquela operação, de onde veio, e eventualmente, vamos supor que seja questionado também uma situação de busca e apreensão, que aquele que lhe deu o carro quis agir de má fé, quis fraudar uma execução. Então, todos esses cuidados, né, em adquirir o próprio carro do terceiro, né, pelo contrato e pela documentação, é uma forma da loja se garantir. O contrato também com os funcionários. Então, hoje, os funcionários, então, existem lojas, né, que fazem o registro CLT. Então, ele tem o funcionário administrativo, ele tem o lavador, ele tem também o vendedor que é comissionado. Então, dentro de uma loja, há diversas operações que envolvem esses que trabalham para as lojas. Então, esse cuidado, né, entre funcionários e terceiros também é importante. Hoje, por exemplo, a gente sabe que por uma questão de custo tributário, muitas e muitas lojas começaram a fracionar, né, a contratação através do MEI. Então, é uma realidade hoje, a nível Brasil, que existe essa contratação. Então, vocês podem até se questionar, é uma contratação segura? Hoje, é difícil a gente afirmar o que é uma contratação segura ou não segura. Por quê? Porque nós temos ali o próprio terceiro, o próprio MEI, que ele está sob esse manto de contrato, que ele pode vir a questionar um vínculo trabalhista, e por mais que exista hoje a possibilidade de terceirizar, mas ainda assim tem que ter os cuidados dos requisitos que aquele contrato pode ainda manter para que seja considerado vínculo trabalhista. Ou seja, cumprimento de horário, recebimento de salário, recebimento de benefícios, cumprir as ordens, né? Então, aquela subordinação. Então, esse cuidado de quando você contrata um terceiro, um MEI mais especificamente, e você contratou ele só para burlar os encargos trabalhistas, e você não fez todo o cuidado de que não tenha
todas as características, por exemplo, de um vínculo de emprego, sim, a sua loja se sujeita, eventualmente, a ser questionada, tanto pelo fisco, né, tanto por uma eventual fiscalização do Ministério do Trabalho dessas operações, como pelo próprio prestador de serviço, que a gente sabe que às vezes entra na justiça e pleiteia o vínculo justamente para aumentar. Então, ter um contrato bem feito, né, e que tente não transparecer todas as características de um funcionário, né, essa natureza trabalhista, pode ser uma tentativa de, pelo menos, a empresa ter um argumento, um documento de defesa, caso isso aconteça, tá? Então, é uma prática adotada, né? Agora, que ela é segura, hoje não é possível afirmar, né? Mas foi uma forma que hoje as empresas, né, praticaram, e pelo menos a orientação é que se cerque de bons contratos entre as partes. Da mesma forma, funcionários, né? Os funcionários, assim como terceiros, como clientes, eles também, nós temos que ter os cuidados do tratamento que é dado a eles, dos benefícios, dos enquadramentos, né? O ambiente é monitorado por câmeras, como é que funciona isso? O funcionário tem ciência, né? Então, esses cuidados contratuais, eles são muito importantes para que no futuro, né, a empresa tenha, pelo menos, numa situação, argumento, chance de se defender, né? Claro que a defesa não é só o contrato, é todo o contexto, são as provas, o que foi colhido, mas já ter um bom contrato e uma boa, né, o contrato alinhado também com a realidade, com cuidados, já vai ajudar bastante essa questão da defesa. E outro ponto também que muitas vezes os empresários não se preocupam ou deixam tudo a encargo da contabilidade é a questão societária. Então, via de regra, hoje, como funciona? Eu quero abrir uma loja, eu vou lá, eu contrato a contabilidade. A contabilidade hoje tem os modelos padrões de contratos, até que são fornecidos pelas juntas comerciais. Então, aquele modelo padrão, né, proporciona uma agilidade para a abertura da empresa, né, o que é bom. Só que muitas vezes aquele modelo padrão, ele deixa de trazer cláusulas que são importantes para o bom alinhamento da sociedade. Porque a sociedade também é como um casamento, né? E o casamento, eu sempre digo, você conhece a pessoa, você namora, você passa um tempo, você é noivo, aí você vai optar em casar com ela. Então, você tem uma convivência com ela de muito tempo, para daí você optar pelo casamento. A sociedade, muitas vezes, a convivência das partes, ela vai se dar depois que constituem o contrato. Então, no dia a dia, nem todos os sócios, eles têm o mesmo alinhamento de trabalho, o mesmo pensamento, né, para que flua o trabalho. E os conflitos começam, né? Então, assim, como resolver um conflito societário? Como resolver esse problema entre as sociedades? Então, daí começam as cobranças. Aquele sócio trabalha mais, aquele sócio quase não vem, aquele sócio é isso, o sócio quer só investir na loja, o sócio quer comprar carro zero, o outro quer comprar carro mais, né, seminovo, o outro quer comprar outro, né? Enfim, começam os conflitos. Mas eu quero demitir o funcionário, mas o outro, aquele funcionário é bom. Então, como se resolve essas deliberações entre os sócios? Então, por mais que exista o contrato social, se vocês pararem para ler o contrato social, ele não trata disso. Então, a gente orienta que as empresas façam um acordo de cotistas. Nesse acordo de cotistas, eles vão escrever justamente
o que eles combinaram quando eles foram iniciar a sociedade. Olha, você cuida da parte comercial, você cuida da parte financeira, né? Como funciona se a gente quiser fazer um investimento, né? Como funcionam os votos? Como funcionam se eu quiser sair da empresa? Né? Até questões de concorrência. Eu quero sair, e aí eu saio, eu levo os funcionários, você fica aqui com o problema, e eu começo um novo negócio com os clientes, com funcionários. Então, até cláusulas de não concorrência para a saída de sociedade é importante que tenha nesse acordo de acionistas, de cotistas, né? E como eu vou calcular a minha parte se a gente quiser dissolver a sociedade? Né? Como fica? Vai parar numa briga? Né? Como é que vai ser? Então, esses acordos de cotistas, eles são bastante interessantes, porque eles são feitos quando a empresa está em harmonia. Porque quando a empresa está em briga, dificilmente as partes vão conseguir se entender no acordo, né? E uma briga em sociedade, né, certamente não faz a sociedade prosperar. Então, por isso que toda essa questão contratual, ela é bastante importante para que a empresa deixe claro as suas regras, deixe claro a sua parte legal, e tudo isso possa servir, né, para qualquer discussão, o que foi acordado. Então, você sempre tem, né, aquele velho ditado que o contrato faz lei entre as partes, né? Então, essa é a orientação. Se nós estamos profissionalizando o nosso negócio, vamos, então, deixar claro e transparente o nosso negócio. E os contratos, os acordos, são um bom instrumento para isso. Até tudo bem até aí? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que a gente pode até combinar, né, com a Ali, de vocês deixarem no chat ou levantar a mão, né, porque principalmente se a dúvida for nesse momento desse assunto, porque senão a gente vai repassar por vários tópicos e ao final a gente pode abrir, né, para dúvidas em geral. Bom, agora nós vamos passar pela questão da contabilidade. Então, para muitas empresas, a contabilidade é basicamente receber a guia do imposto para pagar. Isso é para muitos, sabe quanto que tem que pagar? Bom, receber a guia do imposto é uma parte do serviço da contabilidade. E é importante, claro, receber a guia correta do imposto, não tenha dúvida. Só que a contabilidade, ela tem um contexto muito maior de dados, e que esses dados, eles fazem parte da história da empresa de vocês. Então, tudo o que acontece entre banco, entre o cliente, entre o que você paga, entre a sua história, ele tem que ser registrado na contabilidade. Hoje, com toda essa informatização que existe, é muito difícil você, eu vou fazer tudo por fora, não vou emitir, não vou isso, não vou aquilo, porque é difícil a empresa não receber uma transação que envolva banco. Quase tudo envolve banco. Hoje, são pouquíssimas as transações ainda que são rastreadas por cheque. Né? E até o cheque, ele também, em determinado momento, entra no banco. Então, toda a conta corrente da empresa de vocês, ela tem que ter um lastro na sua contabilidade para entender o que é aquele dinheiro. Do que entrou aquele dinheiro? O que corresponde? Aquele dinheiro é uma entrada? Aquele dinheiro você simplesmente pegou para repassar? Você prova que você não teve lucro? Que aquilo entrou e já saiu? Que não foi que você emitiu a nota para operar aquilo? Então, a sua contabilidade é como se fosse o seu espelho do que você fez na empresa para o fisco.
Então, o fisco, hoje, ele conhece tudo o que você tem ali dentro. Ah, mas por que o fisco não me fiscaliza? Não sei, porque existem critérios para que ele vá fiscalizar, mas não que ele não saiba o que tem de divergência ali dentro, né? Então, por isso que a gente sempre insiste muito que vocês têm que, assim como vocês cuidam, por exemplo, da origem dos carros que vocês compram, do cuidado com o mecânico, para que o mecânico faça uma boa avaliação, faça um bom conserto quando vocês precisam, que lhe dê garantia, assim vocês também têm que fazer essa cobrança, esse olhar para as suas contabilidades. Porque nós temos excelentes contabilidades a nível Brasil, que fazem um excelente trabalho, mas nós temos profissionais, assim como toda a área, né? Existem bons advogados, como nem tantos, existem bons contadores, bons médicos, mas existem aqueles profissionais que cobram qualquer valor e não entregam ainda o que eles deveriam entregar para você como cliente. Então, esse cuidado do que ele está entregando para da sua empresa para o fisco é muito importante, né? Esses históricos, esse cruzamento, essa checagem. Por quê? Porque quando o fisco ele chega numa empresa, a primeira coisa que ele vai olhar é a sua documentação contábil. Ele vai pedir esse cruzamento. Então, quando você tem uma contabilidade bem feita, né, essa contabilidade, ela vai te defender de eventual suspeita. E o que a gente vê na prática, as contabilidades são as que entregam as lojas para o fisco, são as que entregam os problemas para a fiscalização. Isso, infelizmente, é a grande realidade de 90% a 80%, né? Se eu pudesse chutar, dos riscos que hoje tem no setor. Por quê? Porque até pela dificuldade, tem várias operações, né? Entra isso, entra aquilo, tem que emitir nota, tem de contrato, tal. Então, as empresas às vezes estão mais interessadas em conseguir vender logo, conseguir fechar o negócio, dar o desconto, o cliente sai contente, o cliente fica feliz, né? Girou aquele valor, e a parte que ele garante, que lhe dá proteção, às vezes ele não cuida como deveria. Então, eu só queria trazer para ilustrar para vocês, né? Talvez não seja novidade, mas eu quero trazer 3 nomes que não são novos, tá? São muito conhecidos, que é o T-Rex, o Arpia e o HAL. O T-Rex, né? Todo mundo sabe o que é. Ele é um dinossauro. O Arpia é uma águia. E o HAL, sinceramente, nem lembro por que ele tem esse nome. Mas olha só, até eles brincam que a Receita Federal substituiu o leão agora pelo T-Rex, né? Que ele já está em uso no Brasil, acho que, se não me falha a memória, desde 2005. Então, esse computador, né, ele pesa mais ou menos, acho que era meia tonelada, se eu não me engano, 1 tonelada, e ele é o responsável pelo cruzamento das informações, tudo de forma online. Então, você me pergunta, mas ele cruza o quê com o quê? O que a minha loja ele vai cruzar? Como é que ele vai pegar isso? A minha loja é tão pequena. Ele vai pegar a sua loja, não diretamente, ele vai pegar com as informações que os outros órgãos declaram sobre você. Então, quem são os outros órgãos? É COAF, é Banco Central, é cartão de crédito, são todos os bancos que você tem operação, é DIRF, por exemplo, na questão de despesas médicas, é DEMED,
se existe, por exemplo, operações de transações de imóveis. Então, cada tipo de órgão que entrega uma declaração, ele vai cruzar com o CNPJ de vocês. Então, vocês têm a seguinte, por exemplo, parametrização. O banco informa um movimento financeiro na empresa de vocês na ordem de 50 milhões. E você, como lojista, contabilizou 10, 20 milhões, é óbvio que você já é um possível suspeito de não estar declarando e tributando as informações corretamente. Então, claro, muitas vezes ela não tem condições de notificar todos, né? Por exemplo, já o ARPIA, ele além do cruzamento, ele faz uma análise desses dados ou de indícios de operações fraudulentas. Então, ele não só cruza, ele não pega o cruzamento, ele faz o diagnóstico também dessas informações para gerar as discrepâncias, né? E também o RAW também faz todo o rastreamento das obrigações que a empresa entrega, dentre elas os SPEDs. Então, na verdade, nós temos 3 super programas que eles se interligam com o que vocês entregam, com o que os outros órgãos enxergam e realmente acontece. Porque um banco não vai fraudar uma declaração da movimentação financeira de vocês, jamais, né? Um cartório, muito menos. Então, vocês têm que imaginar isso, como que você está produzindo a tua informação para ser entregue para a Receita Federal, né? Eu não estou aqui para, por exemplo, causar nenhum alarme. Isso faz parte de um alerta que a gente dá dos cuidados para que você, nesse contexto de um ambiente legal, né, e tudo mais. Mas por que esse ambiente legal, ele chega na tributação das empresas, né? O que tem se eu não pago, por exemplo, corretamente um funcionário e eu tentei, né, fazer uma manobra, impacta no direito tributário. Se eu não declaro uma operação de venda, se eu emito, né, passo poucas notas, né, das vendas efetivas, aonde impacta no direito tributário, né? Toda essa parte que me deixa à margem, me pode causar um risco de autuação. Porque a autuação, a gente não tem que se preocupar, ela vem só do Estado, ela vem do município, ela pode vir de todos os órgãos e, às vezes, até operações conjuntas. E quando a gente fala em sonegação ou não estar fazendo a forma correta, a gente tem que pensar que o fisco, ele tem multas que são bastante pesadas, né, para as empresas. Porque uma coisa, eu soneguei 1 milhão. Então, se o fisco me pegar, 1 milhão eu consigo pagar. Eu vou lá, eu parcelo, esse 1 milhão é algo pagável. Mas a gente já viu casos que realmente o empresário diz, não, olha, nessa operação eu economizei 1 milhão, mas foi para o meu negócio conseguir prosperar, eu precisei e tal. Só que aquele 1 milhão, quando ele veio em cobrança para a empresa, ele não veio em 1 milhão, ele veio em 10, veio em 15. Por quê? Porque a Receita Federal não entendia nada das suas operações declaradas. A contabilidade não batia com os seus contratos, não batia com as suas operações financeiras. Então, ele, na cabeça dele, sonegou 1 milhão. E eu não duvido que ele sonegou só 1 milhão e que era uma conta pagável. Mas o contexto que ele entregou gerou multas de 15, que já não eram pagáveis, né? E quando a gente fala de ter uma multa, de ter uma fiscalização, se encontrar
algo nesse sentido, a gente ganha de brinde ainda o processo penal, por sonegação, né? Que infelizmente incomoda também, né? Claro que o empresário que é réu primário, é possível conseguir um acordo, né? Muitas vezes a gente consegue reduzir, minimizar, né? Faz um acordo para o impacto ser menor, mas causa transtorno, né? Quem quer ter um processo tributário penal incomodando? Já não basta a conta, o desequilíbrio que dá na empresa e ainda isso. Então, são cuidados que nós temos que pensar como empresários, né? Em, nos, em proteger o nosso negócio para que ele tenha longevidade. E não que ele, daqui a 2 anos vem o fisco, eu quebro, daí eu tenho que montar em outra cidade, no nome do cunhado, no nome da filha. Não é isso que a gente quer que os lojistas que aconteça. A gente quer que eles se solidifiquem, que daqui a pouco eles digam, eu já estou há 15 anos trabalhando, né? Eu estou há 15 anos nesse 20, meu negócio está passando para o meu filho, né? Cresceu, estou sendo reconhecido, e isso só é possível quando você faz ele em bases seguras, né? Ninguém constrói um castelo num fundamento de areia. E assim é a empresa. Ela não vai conseguir sobreviver se você construir ela numa base estragada, né? Qualquer ventinho vai te derrubar. Bom, passando por esse contexto de organização geral, nós temos aqui a escolha da tributação. Bom, hoje são 3 possibilidades que as empresas do setor têm: lucro real, lucro presumido, simples nacional. O simples nacional tem que ter um cuidado, e que por isso que ele não é orientado para as empresas do setor de revenda. Porque o simples nacional, ele já tem uma característica de imposto reduzido, e ele já tem como que incide o cálculo dele sobre o valor da venda X percentual. Então, você não pode pegar e optar pelo simples nacional e querer o mesmo benefício que tem uma empresa que é do lucro presumido, que paga o seu imposto pela diferença. Então, o simples nacional, se você optar, você tem que pagar sobre a operação total da nota, a carga do simples. Então, para a maior parte das empresas do setor, né, ele não é uma operação viável, não é uma operação que seja lucrativa. O lucro real é outra, que empresas que faturam por ano acima de 78 milhões, elas são obrigadas a ser optantes pelo lucro real. Então, no contexto de lojas, né, realmente só as de porte bem maiores realmente estão no lucro real. Quase que a maioria, né, dos lojistas não faturam nessa casa de 78 milhões, e por isso o melhor enquadramento para eles é o lucro presumido. Então, o lucro presumido, o que vai acontecer? Existe, né, um benefício hoje da legislação federal, que você pode pagar os seus tributos, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, apenas pela diferença entre a compra e a venda do veículo, teoricamente, sobre o lucro daquela operação. Então, aí que ele incide o seu tributo. Aí nós tivemos um problema que originou mais ou menos no ano de 2005, porque as lojas, elas trabalhavam com consignação de veículos, e até hoje algumas trabalham com veículos de terceiro, mas o fisco foi lá, editou uma instrução normativa, né? Instrução normativa é um ato feito
por um órgão, digamos, nesse caso, a Receita Federal, um órgão que tem poderes para editar as normas de como vai operacionalizar determinada lei. Mas uma instrução normativa, ela não tem uma força de lei, porque lei só pode ser criada pelo Congresso, né? Não pode ser criada pela Receita Federal. A Receita Federal tem que cumprir a lei. Agora, ela pode editar as portarias, até muitas vezes, para esclarecer como é o acesso, como é o programa, como vai, né? Como é que vai classificar. Ela operacionaliza a lei, mas ela não pode mudar teor da lei. E a Receita Federal, ela criou uma instrução dizendo o seguinte, que todas as revendas de veículo, por terem consignação no seu dia a dia, elas são equiparadas a prestadores de serviço. Sendo que a atividade que vocês têm no cartão CNPJ é uma atividade comercial, compra e venda de veículos automotores. Então, essa instrução da Receita Federal, o que ela causou para os contribuintes? Ela causou um aumento da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição de 8% e 12% para 32%. Isso representa, a grosso modo, um aumento mais de 72% no tributo que hoje as lojas pagam para a Receita Federal. Então, o que tem sido feito, né? Inclusive, por isso que a gente vem trabalhando fortemente com a FENALTO, e a gente está iniciando um trabalho com muitas associações, né? Porque a gente gostaria de fechar esse problema a nível Brasil, de buscar essa solução que, infelizmente, é só o judiciário que consegue reverter. Então, nós já temos vários casos, porque nós já litigamos desde 2005, né, dizendo que prestação de serviço, consignação é uma coisa, e as atividades de revenda é outra, que a revenda, ela pratica ato comercial, e ela tem que pagar na base reduzida, tá? Então, hoje, aqui, está na tela aqui, essa história né, do aumento dessa carga tributária, que isso representa mais de 70% nesses aumentos de 8% para o imposto de renda e de 12% para a contribuição. Essa medida judicial, todos os processos que já foram feitos até o momento, todos foram em favor do contribuinte, dizendo que, sim, ele é uma atividade comercial e, portanto, ele tem o direito de pagar nas bases menores. Claro que vocês aí têm que tomar o seguinte cuidado, porque quase todas as lojas também trabalham como correspondentes bancários. E vocês recebem um retorno, recebem aquele comissionamento do banco. Esse comissionamento do banco, sim, ele é um serviço. Esse comissionamento, ele tem que ser pago na base de 32%, tá? É somente as operações que forem resultantes de compra e venda que não chegam nessa base de 32%, e sim 8% e 12%, tá? Então, é uma tributação mesclada, né? A apuração do imposto de renda e da contribuição das lojas de vocês. Então, agora vocês vão dizer assim, mas se já tem várias decisões espalhadas a nível Brasil, então eu já posso alterar? Não, não pode. Porque o que acontece? A Receita Federal, como ela consegue cruzar, ela consegue identificar e ela vai notificar essas operações. Então, o ideal, para que loja a loja não tenha que fazer esse pedido judicial, até por uma questão de custo, até por uma questão né, imagina quantos mil processos seriam, assim a gente faz 20 e poucos pelas associações e todos
se beneficiam, né, todos os associados se beneficiam, ou grupos de empresas, ou grupos de associados, ou, né, enfim, podem se beneficiar sem ter que entrar um a um. Qual o benefício também de entrar com um grupo? Quando você entra com um grupo, geralmente quem leva o nome para reivindicar é a Receita, é aquela associação, é aquele X grupo, e não diretamente a loja A, a loja do João, a loja, né? Porque eles ficam de forma indireta como beneficiados. E também a gente ouve muito, nossa, mas se eu entrar e buscar essa redução, eu já tenho tanto problema na minha contabilidade, o fisco vai ver que eu fiz aqueles negocinho lá que eu não devia fazer e ele vem aqui e ele vai me fiscalizar. Eu quero lembrar vocês que não é uma ação judicial que faz o fisco vir procurar vocês, que o fisco vai identificar. O fisco identifica pelo RAW, pelo ARP e pelo T-Rex. Então, esse medo de resolver um problema, por exemplo, tributário, um problema de redução, que é algo legal, com aquela, não, mas o fisco vai me descobrir, o fisco já sabe que você existe. Só para deixar claro, não é a ação que vai evitar que ele seja demandado, porque ele vai pegar pelos seus cruzamentos. Então, vocês imaginem, se hoje vocês entendem que a carga tributária de vocês está muito pesada, e por isso vocês deixam de levar algumas operações à tributação para vocês poderem pagar aquele X valor que vocês entendem que conseguem, né? Se vocês fizerem um planejamento como esse que eu estou falando, que é seguro, que é judicial, que tem embasamento, vocês conseguem legalizar 70%, sei lá, a mais do que de operações, ou quase deixar tudo legalizado, e vocês vão estar pagando praticamente a mesma carga tributária que hoje vocês pagam. É uma conta simples, né? Se muitas empresas deixam de pagar corretamente porque acham que a carga é alta, mas estão pagando a mais, por que não vão resolver isso e adequar a sua carga ao que é correto? Né? Porque essa sistemática ali é a correta. A Receita Federal não pode aumentar tributo, jamais. E ainda tem uma vantagem, que quando você entra com uma ação judicial, se você pagou os últimos 5 anos de forma a maior, como está no exemplo, você tem direito a recuperar esses últimos 5 anos devidamente corrigido, e esse valor dos últimos 5 anos você pode abater, né, de tributos que vão vencer futuramente. Então, a empresa gera tributos e já utiliza aqueles que ela pagou a maior para abater. Então, de certa forma, ela tem né, as lojas têm um bom valor para buscar, né, com um planejamento tributário dessa forma. Até aí, tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Temos várias perguntas aqui no chat. Eu não estou enxergando o chat. Então vamos lá. Vamos Júnior começar a ficar animado. Boa noite, doutora. Boa noite. Sou Júnior Trevisan, sou de Maringá, no Paraná, Paiaguá dos Veículos. A gente tem conversado bastante sobre imposto, sobre funcionário, sobre encargos, e a gente vê que todo mundo vai mais ou menos naquela linha que a doutora falou. Não adianta fazer errado que vai cair. Mas qual seria uma maneira um pouco mais perto, maneira mais certa de fazer a coisa errada, vamos dizer assim, para a gente com funcionários? Nós tivemos algumas opções, que ainda nós não mudamos, de abrir uma outra empresa prestadora de serviço para a nossa empresa, que os encargos dos funcionários ficariam mais baratos. E tem a situação do MEI também. Mas quando a gente fala, tanto com o contador ou com advogados, todos esbarram e falam assim, olha, podemos arriscar, mas não é garantido. Tem alguma forma que seria mais garantido do que fazer o real que deve ser feito? Ou não tem esse caminho ainda?
Não. Olha, eu acho que a pior opção é realmente você abrir uma outra empresa para você, uma empresa geralmente do Simples, para você colocar todos os funcionários e eles trabalharem. Primeiro porque ela é muito fácil de ser identificada, né, pela fiscalização, qualquer ação trabalhista que você vai ter e identifique isso, a própria ação trabalhista, o juiz já manda intimar o Ministério do Trabalho, e isso é uma pólvora, né? Isso já vai notificar, não se sustenta. Então, essa é uma das piores opções que eu enquadro. O MEI, ele tem sido bastante utilizado, porém, a forma como é contratado não é como uma pessoa autônoma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um lavador. Ele vai lá, ele lava X carros, ou lava em outro lugar, ele lava da sua loja, lava da outra, lava do outro, como se fosse um lavador autônomo. Então, não teria problema você contratar um MEI, mas se ele fizesse o serviço para vários. Hoje ele não vai trabalhar para você, vai trabalhar para o outro. O problema é que os lavadores, eles estão trabalhando única, exclusivamente, é um exemplo, né? Para a sua loja, dentro da sua loja, cumprindo o horário, cumprindo o salário que ele vai receber. Ele não tem autonomia de horário, ele não tem autonomia de nada, de prestar um serviço para outro. Então, todos os traços de um trabalhista, de uma ação trabalhista, ficam evidenciados nessa contratação. Então, muitas vezes tem que se repensar o modelo dessa contratação, mesmo que seja pelo MEI, para tentar evitar justamente que se caracterize como um vínculo trabalhista. Então, hoje, eu entendo que vocês estão tentando manter o equilíbrio do negócio, tentando manter as contratações o melhor possível, e estão naquela ali, e agora? O que eu faço? Tá certo? Não tá? Mas, infelizmente, assim, hoje, a forma segura é a que a lei diz. Contrata tudo como funcionário, paga tudo na folha e pronto. Isso você não vai se incomodar. Tá, só para complementar a minha pergunta, sobre a legalidade do cartão corporativo, ou vale alimentação, tem algumas concessionárias que estão dando premiações, e existe uma diferença entre vale alimentação, também como bonificação e metas atingidas. Existe essa diferença dos cartões também? E é legal eu pagar, por exemplo, para um vendedor R$3.000 de salário fixo e mais R$4.000, um valor a mais do que o fixo em bonificação ou premiação. E qual é a diferença entre bonificação e premiação? Olha, o que acontece ali? Realmente houve como eu posso dizer, houve essa alteração da lei permitindo que as empresas possam pagar prêmios, pagar bonificações. O problema é que tanto o prêmio como a bonificação, ele não pode ser de uma forma tão habitual ou que ele não tenha requisitos a ser cumpridos. Porque o que acontece? Nesses casos, você deveria pagar uma comissão pelo teu funcionário. Ele vendeu X carros, ele tem uma comissão a receber. E as lojas estão transformando aquela comissão em um bônus, em um prêmio. Mas esse bônus e esse prêmio, eles têm uma característica de serem assíduos todos os meses, de valores mais altos. Então, ele perde a característica do que é efetivamente um prêmio, um bônus, né? Então, e outra, quando você institui um prêmio, um bônus, existem regras a ser cumpridas, períodos que você vai dar o prêmio, um bônus. Agora, você vai dar um prêmio todos os meses, que ele é maior do que o salário da pessoa, é óbvio que tem uma natureza, uma mascaração ali dessa atividade. Então, o que as empresas de fato têm feito? Eu vou dar um cartão alimentação, porque a alimentação, ele não tem os reflexos salariais, não tem também incidência de INSS, nada disso.
Então, são benefícios que as empresas acabam dando, mas que tem que cuidar, porque tem limites também. Você não pode dar um vale alimentação superior ao salário da pessoa, né? E aí eu volto a dizer, cada natureza que você contratar com o seu vendedor, com o seu funcionário, você também tem que deixar claro como é que ele forma aquele prêmio. Aquele prêmio é por assiduidade, por meta cumprida? Qual é a meta que ele cumpriu? Né? Então, você tem que dar os requisitos. Por isso que eu digo assim, ó, você tem que fazer o contrato de acordo com o requisito que está na lei. Então, mascarou, está sujeito. Então, esses são os cuidados quando as empresas acabam fazendo no trabalhista dessa forma, tá bom? Então, olha, tá bem difícil de burlar tudo sem risco, tá? Mas, volto a dizer, amparar a decisão da empresa e tentar documentar de uma forma que fique mais ajustada com a lei, né, continua sendo o caminho, tá? Temos mais perguntas? Nós temos um colega, o Adriano, que ele tem perguntado, acho que até cheguei a mandar para você, né, sobre comprar veículos sendo MEI. E aí até ele fez uma pergunta aqui hoje, se comprar um carro no corrente ano através do MEI e transferir de imediato para o CPF, é possível? Primeiro que MEI não tem atividade que permita ter, por exemplo, compra e venda de veículos. O MEI tem uma classe que ali diz quais são as atividades que são permitidas. Compra e venda de veículos automotores não se enquadra no MEI. Então, se você está usando o MEI para isso, você vai ter uma série de problemas, porque você não vai conseguir emitir a nota com a venda, você fica restrito. Então, o MEI, o que a gente tem visto é que, por exemplo, tem pessoas que fazem as operações, algumas pela empresa, algumas pela pessoa física. Que o MEI, ao meu entender, ele vai se equiparar a uma operação pela pessoa física. Por quê? Porque você não tem como praticar ali a atividade legalmente pelo MEI. Então, o que acontece? A pessoa física, ela pode comprar e vender veículos, não tem problema. Mas ela tem que seguir as regras do imposto de renda. Então, quais são as regras do imposto de renda? Você tem que dar entrada no seu imposto de renda no veículo, você vai vender ele, e você vai apurar o ganho de capital. E nesse ganho de capital, você vai recolher esse ganho de capital para justificar aquela aquisição. E se você transformar com habitualidade todas essas operações de compra e venda, né, a gente já acompanhou diversas fiscalizações, por exemplo, a nível principalmente estadual, porque o estadual diz o seguinte, olha, eu chequei ali quantas operações de transferência você fez no DUT e a quantidade que você já apresentou, você é equiparado à empresa e manda recolher o ICMS daquelas operações. Porque quando você atua como pessoa física, normalmente, eu compro um carro ou um imóvel, e que você vende esse bem, você tem só o ganho de capital, porque você presta a tua declaração pro fisco federal, né? A pessoa física ali, nesses casos, não tem incidência de ICMS. Mas quando eles equiparam a uma empresa, a sua pessoa física, vai ter a cobrança do ICMS. E se você não registrou, não tem uma explicação lógica por que você está vendendo tanto carro, né? Fica difícil tirar aquela multa, aquela cobrança do ICM que você vai pagar como se a empresa fosse. Então, o MEI não pode operar, não se orienta. Por isso que eu coloquei aqui, ó, são 3 escolhas possíveis para você trabalhar. Lucro real, lucro presumido e simples nacional. E se trabalhar como pessoa física, está sujeito a ser equiparado a uma delas ali, principalmente, né, a nível estadual, que vai mandar recolher o ICMS. Tá?
Pergunta do Francisco Freire. Qual seria o procedimento mais viável para regularizar a operação que hoje é feita toda na PF, sem declaração de imposto de renda, nem ganho de capital nas vendas dos carros? Olha, o primeiro conselho que a gente dá é realmente você procurar um contador, né, para você entender qual é o teu risco que você tá sofrendo, quanto que é o teu passivo. E a minha orientação, de fato, é constituir uma empresa e transferir isso para a empresa. Porque entre a pessoa física e uma pessoa jurídica, o custo na pessoa jurídica do tributo, ele é bem inferior do que uma pessoa física. Então, você está operando totalmente na ilegalidade, né? E, assim, o risco do fisco te achar é um risco bem mais plausível, porque a pessoa física, ela também tem cruzamento. E imagina como é que você está movimentando todo esse dinheiro na tua pessoa física, né? Como é que esse dinheiro entra? Como justifica tanta compra de carro, né? Como é que você compra enfim. Então, você está bem exposto mesmo a ser chamado para prestar esclarecimentos, tá? Então, essa é a minha orientação. Temos mais alguma pergunta ou podemos seguir? Tem a do Adriano. No caso de MEI comprar apenas um carro e não emitir nota, ou seja, comprou para uso, e pouco tempo depois transferir ele sem lucro para a CPF? Não, daí veja só, o MEI, ele vai ter conta corrente, ele emite nota, né? Ele pode vender um bem do ativo imobilizado dele, isso ele pode. Agora, ele está vendendo um carro que, vou dar um exemplo, né? A pessoa trabalha como um prestador de serviço, né? Esses que faz tudo, né? Aqueles maridos de aluguel que vão nas casas, faz tudo. Então, ele tem um carro para levar suas ferramentas. Esse carro pode ser comprado pelo MEI, não tem problema. Agora, a situação de você vai vender, e quando você vender o MEI, você vender ali, você vai pagar o imposto se você teve lucro, que é o ganho de capital, tá? Você não vai pagar a diferença, como a gente falou, né, você vai pagar o ganho de capital pela operação se você teve lucro. Então, ele comentou aqui também que, no caso, ele não tem movimentação no MEI há quase um ano. Não, daí, veja, daí a situação do MEI não tem problema, ele tem que. É a atividade do MEI dele, não importa. O que ele não pode é se tornar uma habitualidade. O MEI ele não tem possibilidade de ser uma revenda de veículos automotores. Charles, pode abrir o microfone. Boa noite, Mara. No caso, esse Oi. ganho de capital aí é quantos por cento, assim, que você paga de imposto? Depende, porque, por exemplo, se é um ganho de pessoa física, né, que está na declaração da pessoa física, é 15%. Se é na pessoa jurídica, pode ser 34%. Então, depende da tributação da empresa. Então, o ganho de capital, ele é um ganho caro. Mas aí, no caso, esse ganho de capital aí, vamos supor, a Receita me pegou fazendo a transação errada. Na pessoa física? Na pessoa física, por exemplo. Uhum. É porque é o seguinte, eu e meu irmão, a gente começou a mexer recentemente e a gente até abriu um CNPJ. Só que a gente não está tendo tanto fluxo de veículos. Nós estamos começando, um carro por mês e olha lá ainda. E a gente está no lucro presumido já. Uhum. Só que não está dando para manter a receita pagando os impostos devido do jeito que tem que fazer. Então, o que eu estava pensando? Alguns veículos eu vou começar pelo pessoa física mesmo, até mesmo para a gente galgar, né, e galgando aos pouquinhos. Mas e aí, se a receita virar e falar, pronto, ô Charles, vem cá, você está transaçando aí na pessoa física. Aí eu vou lá justificar e tal, aí vamos fazer as contas lá de quanto que eu vou ter que pagar de imposto, por exemplo. Aí vai ser o quê? Vai ser em cima dos 15%,
Então, que aí eu vou ter que fazer ganho de capital. Eu vou conseguir Na pessoa, aí você tem duas esferas. Você vai pagar o 15% sobre a diferença do ganho efetivo na pessoa física. Então, vou dar um exemplo. Você comprou o carro por 30, vendeu ele por 40, você vai ter 10%, você vai ter 10 mil, um exemplo, né? Para pagar de ganho de capital. Aí você paga 15%, tá? Agora, por exemplo, se você for demandado numa fiscalização, porque você está sendo equiparado a uma empresa, né, principalmente pelo Estado, né, geralmente os estados dizem, você pagou o federal, mas você não está pagando o ICM, que é estadual. Então, você seria demandado a pagar o ICMS dessa operação também. Né? Então, geralmente, equiparado à loja de revenda, eles vão cobrar a diferença, né, conforme o estado que você tiver sediado. X%, né? Daí eles cobram com multa, juros, essa diferença. Se você cair na fiscalização. Ok, obrigado. Tá. Tem mais uma pergunta aqui do Kevin. No caso de vendas de carros consignados para regime lucro presumido, como funciona a emissão de notas? Quanto vão pagar de impostos? O consignado, olha, geralmente o que a gente orienta, né? Porque se você entender que a operação é de serviço, de consignação de fato, né? Você vai ter que pegar e pagar a comissão, o ISS, sobre aquela operação. Então, a gente orienta, né, que realmente faça a compra do veículo consignado, né? O veículo está ali consignado. Então, compra o veículo que está consignado, né? Paga a parte e você revende para o outro. E daí você vai cair nessa incidência que a gente colocou ali, que fica reduzido com 70% a menos. Então, a gente orienta que faça dessa forma, né? Porque você tem a opção na hora, né? Faz a efetiva compra daquele carro que está ali em consignação e daí revende para o outro, compra e venda normal. Mais alguma pergunta para a doutora Mara? Pode seguir, então, Mara. Olha, a gente também já está chegando na parte final, né, Alessandra? É só mais uma dica também, porque como os lojistas hoje divulgam seus trabalhos, né, seus veículos, Instagram, Facebook, sites, então a gente sempre deixa um alerta que faz parte, né, dessa questão do ambiente legal, os cuidados, né, com a LGPD. Então, a LGPD, ela visa preservar, né, os dados das pessoas físicas. Então, quem são as pessoas físicas que as lojas se relacionam, né? As pessoas físicas são seus funcionários, as pessoas físicas são seus clientes, são alguns prestadores de serviço que são funcionários, enfim, nós temos uma gama de dados que a gente recebe dessas informações, né? Desse contexto do nosso trabalho. Então, eu vou dar um exemplo. O cliente chega lá, eu quero comprar o carro, me dá aqui o seu CPF, sua carteira de motorista, sua renda, seu comprovante de endereço, se você é casado, vou te pesquisar. Então, esses dados são dados que têm uma proteção legal. Da mesma forma que a imagem do cliente também é um dado que tem que ser protegido. Então, cuidado quando vocês vão expor o seu cliente. Tá aqui a chave do cliente, hoje ele veio aqui na loja, ele comprou o carro, né? Não que não possa fazer isso, mas você tem que, novamente, pegar um documento dele, autorizando que a imagem dele seja exposta pela sua loja. Então, são cuidados que você tem que ter nessa questão dos documentos, porque a LGPD é uma realidade que veio para ficar. E as lojas, todos os estabelecimentos precisam se proteger de eventuais riscos pelo uso indevido desses dados, né? Da mesma forma, funcionários, né? O cuidado, aonde você vai guardar esses dados que você captou, como que você armazena, para quem você envia. Eu vou enviar para o banco, depois joga ali na gaveta. O uso do WhatsApp,
também é como um receptor desses dados. Manda aqui pelo WhatsApp a foto disso, a foto daquilo, né? Então, alguns cuidados que você precisa, né, já ficar atento, né, para que a tua loja daqui a pouco não sofra uma ação, né, pelo uso indevido da imagem, do dano, enfim. Então, a LGPD, ela já se aplica a todas as empresas, independente do porte, tá? Então, claro que a LGPD é um assunto que merece um dia só para debater sobre ela, mas como uma pincelada, né, desses cuidados do ambiente legal, para a gente, né, exaurir o assunto. Então, pessoal, em termos de conteúdo, até porque uma hora assim passa voando, né? Eu concluí hoje o que seria esses pontos, e eu fico à disposição. A Alessandra pode passar o meu contato, caso alguém ainda ficou com alguma pergunta, alguma dúvida, ou mesmo ainda podemos, né, usar mais um tempinho ainda para tentar sanar algum ponto que ficou não compreendido, né? Eu estou à disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu achei legal aqui o que o Júnior colocou. Júnior, se você quiser dividir aqui com o pessoal sobre por que você não paga o ICM na parte no caso do consignado. Ele pediu como que era feito a emissão da nota fiscal do carro consignado. Aqui no Paraná, quando a gente pega um carro consignado, nós temos que comprar ele como consignação. Quando a gente vende o carro, nós fazemos a devolução do carro em consignação, compramos ele e depois vendemos novamente. É feito 4 notas fiscais desse carro. E como é consignação, nós pagamos os impostos federais e os municipais. O ICMS na consignação nós não pagamos, porque ele entra como prestação de serviço. Obrigada por compartilhar aqui com a gente, Júnior. Mas a partir do momento que você faz todas essas operações, você colocou ele para dentro do teu estoque, tá? Eu entendo que, assim, de uma forma rápida, que caberia ICM ali também. Porque a consignação nada mais é que você vender o bem de outro. Você prestou um serviço, né? Aquele bem ficou ali à sua disposição para ver se você venderia ou não venderia. Então, a partir do momento que você vende ele, você tem que colocar ele dentro da sua contabilidade como um bem seu. Por isso que eu comentei, você compra o bem, devolve, resolve, e por isso que tem toda essa emissão de nota para cá e para lá. Mas, assim, a questão de não ter ICMS, quando você faz essa operação, assim, eu preciso dar uma analisada, mas, a grosso modo, eu entendo que é arriscado, tá? Eu entendo que tem. Agora, claro, alguns estados... Nós já tiramos essa dúvida com o contador, inclusive com o fiscal do estado, que foi confirmado que é correto. Pode ser que alguns estados, entende, tenham esse benefício até do ICMS. Só que eu entendo que sim, só se o estado, por exemplo, tiver uma norma que não vai ter. Mas a operação tem, tá? Tá. Agora, o estado pode isentar. Legal. Porque, entende, você comprou o produto, mesmo que ele venha de uma origem consignada. Mas o estado, por exemplo, do Paraná, se você está me dizendo que já validou, eles devem ter uma norma que isentou, então, tá? Mas não, pode não ser a regra nos outros estados. Nós, inclusive, estamos buscando um contador, que é uma discussão que a gente tem muito grande aqui, especialista no ramo automotivo. Na realidade, o meu contador não está preparado para isso aí. Tentei conversar com alguns outros contadores aqui da cidade. No caso de crédito de CM, por exemplo, ninguém sabia me explicar. Até que um foi buscar, por exemplo, se eu compro um carro de um particular, eu não tenho crédito de CM. De uma locadora, eu não tenho. De uma concessionária, aqui no Paraná, eu tenho crédito de CM, que é 0,9% que eles pagam. Então, um carro de 100 mil reais, eu recebo um crédito de CM de 900 reais. Só que se eu compro esse mesmo carro de 100 mil reais em Fortaleza, no Ceará, que é onde eu compro bastante carro, eu venho na nota fiscal com um crédito de CM de 2 mil reais. Então, a princípio, eu pensei que eu poderia usar esse crédito de 2 mil reais na minha empresa, que ele entrou para a minha empresa.
E aí, eu tive a resposta de um contador que eu poderia usar os R$ 2.000 dentro do mês. Eu tive uma outra informação que não, que eu só posso usar, mesmo se entrou 2% de crédito CM, eu só posso usar 0,9%. Então, nós estamos tendo algumas divergências de informação de estado para estado e de contador para contador. Isso nós Ô, Júlio, estamos faz o seguinte, me manda esse ponto ali por e-mail, que eu vou dar uma checada o que pode estar acontecendo e eu te respondo depois do e-mail isso aí. Tá. Você tem o meu e-mail aí? Não tenho. Acabei de colocar no chat. Vou pegar aqui já. Tá? Você me manda esse teu ponto aí por e-mail, que eu vou dar uma analisada e vamos ver se eu encontro uma resposta para ti dessa situação. Tá bom. Obrigado, eu agradeço. Tá. Mais alguma pergunta para a doutora Mara? Ó, já estão pedindo aqui um outro Alta Valéria Experience com você, viu? Aqui no chat. 1 hora é muito pouco, né, mesmo? Temos muito assunto sempre, mas não tem problema. A gente pode marcar, com certeza. Vamos agendar. Então é isso. Muito obrigada, doutora Mara, por ter aceito o convite. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora, que vão assistir aí pelo YouTube. Mas todas as quintas nós temos o Autoavaliar, viu, doutora Mara? Vamos conversar para a gente agendar um outro dia. Sim. Tá bom, então. Eu agradeço a participação e fico, à disposição a Alessandra pode passar o meu e-mail, o meu contato. Se a gente tiver alguma situação, a gente pode colaborar com vocês aí, tá bom? A gente atende, sim, a nível Brasil. Eu vi uma pergunta antes, mas atendemos, sim, tá bom? Tá joia, obrigado. De nada, um abraço para todos. Boas compras, boas vendas. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.